Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. É com muito carinho que eu venho, a pedido dos irmãos da comunidade de Verdades Bíblicas, fazer esse vídeo. É um resumo do que foi dito, dos principais textos que abordamos no vídeo da Trindade, na live que fiz com meu irmão Walter sobre a Trindade. E a pedido dos irmãos, eu venho trazer esse vídeo a vocês. Foi pedido que falasse um pouco sobre Zacarias 12:10, que é um texto que é muito mal traduzido e às vezes até esquecido para se falar da Trindade, e é um texto muito importante. Zacarias 12, verso 10, diz o seguinte: Peribtu Elai et Asher Takaru, ou seja, Peribtu e olharão, Elai para mim, preposição mais o sufixo pronominal de primeira pessoa, Elai para mim, a quem transpassaram, né, et Asher Dakaru. Esse texto é muito claro, não adianta, o pessoal tenta traduzi-lo de outra maneira, mas esse texto ele é claríssimo e irrefutável. E olharão para mim, Elai, para mim. Aqui quem está dizendo, se você voltar um pouquinho, você encontra o tetragrama sagrado, Yod He Vav He, que é o nome do Eterno, dizendo, e olharão para mim, ou seja, Deus disse, olharão para mim. Alguns irmãos, por desconhecerem o processo de transmissão textual, a tradição maçorética, às vezes fazem a errônea argumentação de que a preposição que deveria ser traduzida, ao invés de Elai, deveria ser traduzida Elei, porque aqui não poderia ser para mim. Isso aqui foi um erro que os maçoretas fizeram aqui, traduzindo dessa forma, que dessa forma eles estão dizendo que Deus falou que eles estariam orando para ele, a quem transpassaram, dizendo que aqui não poderia ser vocalizado dessa forma, com esses pontinhos aqui. Eles dizem, né, que aqui deve ser Elei e não Elai. Os irmãos que fazem essa argumentação, infelizmente, eles desconhecem o processo de transmissão textual, desconhecem o trabalho dos maçoretas, e eles esquecem que na história da transmissão do texto, quando a gente pega a Septuaginta, que foi uma versão da Bíblia hebraica para o grego, datada aí de 3 séculos antes de Cristo e o seu início, na Septuaginta, esse mesmo texto de Zacarias 12:10 traz, e olharão para mim, na Septuaginta. Quando a gente pega a Vulgata de São Jerônimo, que é datada ali do 4º século da nossa era, traz também, que é a versão latina, né, em latim, e olharão para mim. O trabalho dos maçoretas iniciou-se ali no século VII da nossa era, e o seu ápice foi até o século X. Aí eles dizem que foi um erro dos maçoretas vocalizar dessa forma, Elai para mim. Engraçado que a Septuaginta tem início 3 séculos antes de Cristo. Eu acho interessante também que a gente pega a Vulgata também, que é anterior ao trabalho dos maçoretas, também traz a mesma leitura. E aí eles dizem que os maçoretas erraram. Eu acho interessante a prepotência de dizerem que os maçoretas erraram. Como que eles sabem onde os maçoretas erraram? Às vezes acham que estão sendo levados pelo Espírito de Deus, estão sendo levados por outro Espírito, porque o texto original diz, olharão para mim. Às vezes vemos os comentários, as argumentações contrárias à Trindade. Não, mas esse texto ele não pode ser visto dessa maneira, porque se for entendido dessa forma, olharão para mim, está dizendo que Deus seria furado, Deus seria transpassado, isso não pode, Deus Todo-Poderoso sendo furado, sendo transpassado, nem carne tem. E o interessante é que quem faz essa análise esquece que é nesses detalhes que vemos a Trindade. Quando a gente olha lá o texto de Jacó lutando com o anjo, no texto diz, Jacó lutava com o anjo, apareceu um homem a Jacó, a narrativa faz algumas variações, ou seja, o texto, o autor quer nos mostrar algo diferente, e esses detalhes é que nos mostra o diferencial do texto, que nos apontam para algo maior, no caso aqui a doutrina da Trindade. O pessoal não tem como, é desse jeito que o pessoal acaba matando, acaba aniquilando a Trindade, ou seja, tirando, ignorando os textos que dizem claramente, traduzindo de qualquer forma a bel prazer. E esse texto, quando a gente analisa isso no Novo Testamento, isso fica tão claro. E o texto neotestamentário, que está em paralelo com Zacarias 14:12, que diz a mesma coisa, é o texto de Atos 20:28, que diz, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Esse texto é um texto mal traduzido, é um texto que às vezes é até adulterado para tentar tirar o foco da Trindade, tirar os vestígios da Trindade nas Sagradas Escrituras. Quando vemos nesse texto, no verso 28, diz aqui, a igreja de Deus, Ecclesia tu teu, igreja de Deus, a gente vê igreja de Deus, pertencente a Deus. Ren periepoiesatu dia tu aimatus tu idiu, ou seja, a igreja de Deus, Ecclesia tu teu, que ele, né, adquiriu, ele comprou,
periepoiesa tu, dia tu aimatus tu e diu, com seu próprio sangue, a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Essa igreja, quem derramou sangue na cruz do Calvário? Quem derramou sangue para comprar a igreja? Quem derramou sangue pela igreja? Aqui diz a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. É o texto paralelo a Zacarias, que diz que olharão para mim a quem o transpassaram, ou seja, o mesmo texto paralelo, é a mesma narrativa. E esse texto aqui ainda foi pior, que o pessoal ainda adulterou esse texto e colocou com o sangue do seu próprio filho, colocou a palavra filho nesse texto, a tradução TNM, não existe a palavra filho, nem no manuscrito, não existe variante que haja essa palavra filho aqui em nenhum manuscrito, ou seja, a variante ruios, né, filho, não existe essa variante, e foi acrescentada a palavra filho ao bel prazer, que isso é uma tradução espúria, uma adulteração, uma interpolação arbitrária, e dizem, não tem a trindade na Bíblia, dessa forma fica difícil vermos a trindade, pois todos os textos que falam claramente da trindade ou são mal traduzidos ou às vezes são adulterados para tirar a essência daquilo que nos é mostrado, os vestígios da trindade. E o texto clássico e claríssimo do Novo Testamento é o texto que também é outro texto que o pessoal adora fazer referências, né, dizer, traduzir mal traduzido e fazer argumentações que em nada tem a ver com a verdade do texto, que em nada tem a ver com a essência do texto e que muitas das vezes é uma tradução carregada de pressupostos e sem embasamento exegético gramatical. O texto de João, capítulo 1, verso 1. Esse texto, nessa perícope, é muito interessante, o prólogo joanino, que ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é o Criador. Esse texto é muito claro. E o início desse texto, quando vemos lá, João escrevendo seu evangelho inspirado pelo Espírito Santo, ele não poderia escrever de forma mais perfeita. João diz lá, en arche en hologos. No princípio era o verbo. Ele diz, kai hologos en prostonteon. Ou seja, e o verbo estava com Deus, junto com Deus. Kai theos en hologos. E o verbo era Deus. Esse texto é muito claro. E quando vemos a forma que João escreveu, o pessoal, no princípio o verbo era, ou seja, passou a existir. Alguns irmãos antitrinitarianos fazem essa explicação que não tem nada a ver, que é uma explicação altamente desembasada de vocabulário, que se João quiser dizer no princípio era o verbo, que no princípio ele passou a existir, no princípio esse verbo tornou-se, ele não usaria o verbo en, o verbo eimi na terceira pessoa do singular do imperfeito, ele não usaria esse verbo, ele usaria o verbo ginomai, e aí sim ele estaria dizendo que no princípio o verbo passou a existir, o verbo tornou a ser. Ele não diz isso, ele não usou, ele tinha em mãos esse verbo, ele não usou esse verbo, o verbo ginomai, ele usou o verbo eimi, ou seja, ele queria dizer que no princípio o verbo já era. Se você voltar para trás milhares e milhares de anos, o verbo já era, voltou para trás, tanto que você voltar para trás, em qualquer princípio, o verbo já era, ele já estava lá. Então essa argumentação que ele passou a ser, que ele é uma criatura, passou a ser uma argumentação sem base gramatical, sem base simples, uma base vocabular. A pessoa não tem nem vocabulário para entender que João tinha em mãos verbos para descrever que Jesus passou a existir. Não, ele escreveu que o verbo era e não que ele passou, ou seja, João quis nos mostrar que o verbo já existia. E aí ele diz que o verbo já existia, que ele estava junto com Deus. E ele finaliza a terceira oração, e o verbo era Deus. Kai theos en hologos, ou seja, o verbo era Deus. Aí o pessoal, não, mas o verbo era divino, como se divino fosse uma coisa diferente de Deus. Eles tentam até mudar a semântica das palavras, como se divino fosse diferente de Deus. Um exemplo, leite materno e leite de mãe, como se tivesse alguma diferença, como ser divino e ser Deus tem diferença. Eles tentam fazer. Eles dizem, não, Jesus até pode considerar, mas ele era divino. Outra falácia, que se João quisesse dizer que o Jesus era divino, bastaria João, ao invés de usar o substantivo theos, ele usasse o adjetivo theos, que é divino. Ele tinha esse adjetivo para usar. E por que ele não usou theos? Por que ele não usou divino? Se ele quisesse dizer divino, embora não tinha nada a ver, não tinha diferença nenhuma, mas ele ainda escolheu o substantivo theos, ou seja, Deus. O verbo era Deus, não era divino. E aí o pessoal mais uma vez tenta, não, mas a tradução aqui é que o verbo era um Deus, o verbo não era Deus, era um Deus, porque quando analisamos e entendemos superficialmente o grego, vemos que o grego tem um artigo definido, no caso aqui, o artigo definido, e não há em grego, não há em latim, não há em hebraico o artigo indefinido, umas, não há esse artigo em grego. Eles dizem, não, aqui João quis dizer que o verbo era um Deus, porque faltou o artigo e ainda vem com uma falácia, que é uma mentira, que é uma
o maior engano que existe é usar o texto copta. Temos uma live que eu e o irmão Walter fizemos sobre o texto copta. Temos várias lives que Walter e eu falamos sobre a Trindade e também o texto copta. Convido os irmãos a assistirem. Tem uma playlist em meu canal falando sobre a Trindade, inclusive eu trato novamente do texto copta. Os irmãos ainda usam de falácia para dizer, não, há um texto copta que prova que ele era um Deus. João, irmãos, se João quisesse escrever que o verbo era um Deus, ele tinha várias formas de se escrever isso. Quando a gente pega a gramática da língua grega, embora não exista o artigo indefinido, mas há várias formas de se, entre aspas, indefinir um substantivo, há várias formas de se fazer isso. Se João quisesse dizer que o verbo era um Deus, bastaria ele trocar a ordem das palavras. No original está kai, theos, en, hologos. Bastaria ele trocar por kai, hologos, en, theos. Ou seja, e o verbo era, depois do verbo de ligação, a palavra Deus sem artigo ficaria, o verbo era um Deus. Ele colocou na ordem certa, porque um predicativo nominativo, quando ele vem antes do verbo de ligação, ele vem sem artigo. Quando o predicativo nominativo vem depois de um verbo, no caso o verbo de ligação, aí sim ele deve ter o artigo. Só que se João escrevesse dessa forma, invertesse a ordem das palavras e não colocasse o artigo, ele estaria dizendo um Deus. Se ele colocasse o artigo, ele estaria dizendo que o verbo era o Deus, fazendo assim com que o verbo logos e Deus da segunda sentença fossem a mesma pessoa. As pessoas que lessem esse texto iriam entender. Então Jesus é o Pai. Jesus e o Pai são a mesma pessoa. E assim ele estaria escrevendo de forma como interpretou Sabélio, que Jesus e o Pai é uma pessoa só. Por isso João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, da forma mais correta que tem. E o verbo era Deus naquela ordem. Kai theos en hologos, ou seja, e o verbo era Deus. Se ele quisesse dizer que o verbo era um Deus, bastaria escrever Kai hologos en theos, ou seja, o verbo era Deus, aí sem o artigo, o verbo era um Deus. Ou então ele tinha o que em grego é um adjetivo, a gente fala numeral, o adjetivo reis, ren e mia, ou seja, masculino, neutro e feminino, que é um. Ele poderia usar esse adjetivo, a gente fala numeral um, ele poderia usar isso para indefinir o substantivo, o logos, como sendo um Deus. Ele poderia escrever kai, hologos, en, reis, theos, ou seja, o verbo era um Deus. Ele não fez isso. A gente vê no Novo Testamento a abundância de ocorrências do numeral um, né, o adjetivo um, como uma dracma, uma ovelha, um monte de vezes, aparece várias vezes o adjetivo um como sendo usado para indefinir algum substantivo. Por que João não fez isso? Para falar de uma dracma, de uma ovelha, eles podem usar o um para falar de Deus, que é muito mais importante? Não. Por que ele não fez isso? Porque não era o propósito de João dizer que o verbo era um Deus. E aí as pessoas pegam e se perdem nisso. E às vezes dizem que não, mas João, não foi isso que João quis dizer. O que João quis dizer, meus irmãos, o que João disse é que o verbo era Deus, não tinha forma melhor dele fazer isso. Quando a gente olha, às vezes os que querem questionar a regra de Cowell, que a regra de Cowell diz o seguinte, que um predicativo nominativo definido não tem artigo quando está antes de um verbo, no caso o verbo de ligação, somente quando ele vem após o verbo, que ele deve ter artigo. Se João colocasse, como eu disse, após o verbo o theos, ele deveria pôr um artigo, mas assim ele causaria uma mistura de identidade entre o pai e o filho. Ele escreveu sem o artigo, colocando na forma de predicativo anarto pré-verbal. Ou seja, um predicativo anarto pré-verbal é aquele que vem antes do verbo sem o artigo. Ele fez de forma perfeita, inspirado pelo Espírito Santo. Como eu disse, existia várias formas de João escrever que o verbo era um Deus. João não fez isso porque não era o princípio, o propósito de João. O Espírito Santo quis que João colocasse que o verbo era Deus. E assim que João colocou. E quando a gente vê, questionaram a regra de Cowell, a gente vê uma argumentação muito interessante de Martinho Lutero, o reformador. Ele disse que a falta de um artigo vai contra o sabelianismo. E a ordem das palavras vai contra o arianismo, ou seja, a forma que João escreveu, meus irmãos, é a melhor forma possível de se dizer. E o verbo era Deus, ponto final. E aí os irmãos, quando se veem novamente em saída, não, mas ali o diabo é chamado de um Deus, os ímpios são chamados de um Deus. Eles esquecem do contexto, ali está num contexto que tudo foi feito por meio dele, sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Ou seja, não tem como, naquele contexto, Jesus ser chamado de um Deus e não ser o Deus, o único Deus. A Bíblia é clara sobre isso. Quando o diabo é chamado de Deus desse século, é outro contexto, não é num contexto de criação, de que tudo foi feito sem ele, por meio dele nada veio a existir. O pessoal faz confusão, esquece, ignora um contexto para usarem de argumentações que nada tem a ver. Quando a gente olha para a existência de Cristo, a divindade de Cristo, a gente vê outro texto que também é um texto mal traduzido, o texto que se encontra em Isaías, que diz assim, que ele era chamado maravilhoso
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ou seja, olha quantos nomes, né? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aqui quando Isaías escreve, que é Isaías escrevendo, falando sobre o Messias, ele diz Shemu, o nome dele será Pelé, maravilhoso, Yoet, conselheiro, né? O que aconselha, El Gibor, Deus forte, ele é chamado de Deus de novo, Deus forte. E aí ele ainda continua aqui, Av-Ad, ou seja, Pai da eternidade, e Sar Shalom, Príncipe da paz. E que interessante, o irmão até me fez essa pergunta no canal, e no vídeo sobre a Trindade, que a Volta e eu fizemos, mas um grande estudioso, um grande mestre adventista, disse que lá seria Pai eterno. E eu até fiquei em dúvida, poxa, mas ele sabe muito, então eu devo estar errado. Mas eu fui conferir de novo e vi que a melhor tradução aqui para Av-Ad é Pai da eternidade. Pois no hebraico não temos a preposição de, e o hebraico, por faltar essa preposição de, a forma de suprir essa falta é a forma que é chamada de construto e absoluto. Quando dois substantivos estão juntos em uma frase, um está no estado construto e o outro no estado absoluto. O que está no estado construto, ele sofre algumas variações na vocalização, na sua forma, que é chamada de volatização. E esse substantivo, o primeiro substantivo, que é o que estará no estado construto, ele sofrendo essa variação, ele acaba dando todas as nuances do genitivo do di, ou seja, Av é pai, Avi com Aleph, Beit e esse Yod e as devidas pontuações, Avi, Ad é pai da eternidade. Vou colocar aí na tela, pai é Av. Quando ele vem aqui no estado construto, é Avi, Ad, Av, Ad, ou seja, pai da eternidade. Não tem como fugir disso, irmãos. E quando a gente vê toda a Bíblia, toda a narrativa bíblica, Jesus ele é o chamado de El Gibor, Deus forte, Av, Ad, pai da eternidade, não tem como. E é interessante que se formos para Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, o Espírito Santo é chamado de Deus, ou seja, eles dizem, por que mentistes ao Espírito Santo? E Pedro diz, não mentistes a homem, mas mentistes a Deus, ou seja, o Espírito Santo é chamado de Deus. E a gente vendo a narrativa da Bíblia, todas as vezes em que aparece falando da divindade, diz como o batismo que deveria ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, por que três pessoas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As bênçãos também é do Pai, Filho e Espírito Santo. Por que essa tripartição na divindade? Porque o nosso Deus é único, só há um Deus, que ele é composto por três pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus das Escrituras. Que a graça e a paz desse Deus seja com todos vocês.